Mas, irmãos, prazer, sempre com muito temor. Eu queria hoje trazer algo para os irmãos. Eu tive a oportunidade até de compartilhar essa palavra com os irmãos que estavam no retiro, que foi feito aqui de Aracruz, Itaguaçu, alguns irmãos de Vitória. Então, quem já ouviu, peço paciência dos irmãos. Mas até como eu tive um pouco mais de tempo, até fui pesquisando um pouco mais e pude adicionar um pouco mais de coisas. Mas o que eu vou falar aqui hoje tem a ver com algo que a gente tem visto acontecer nos últimos tempos, e é algo que eu ouvi do Lauro aí uns meses atrás. O Lauro, uns meses atrás, ele falou, acho que foi na reunião, que nós estávamos no grupo com ele e o Marquinhos, e ele falou que ele estava discernindo que o Senhor iria iniciar um tempo no meio da igreja, que ele iria estar acrescentando mais pessoas à vida da igreja. E aí, logo depois, se começou mesmo esse movimento. E a gente viu pessoas que chegaram, que se converteram efetivamente ao Senhor. Nós temos visto aí a quantidade de batismos, né? Glória a Deus por isso, que a gente tem tido nos últimos tempos. Nós temos visto também irmãos preciosos que têm chegado para estar conosco e cooperar, irmãos que já serviam o Senhor em outros locais, mas o Senhor trouxe, entendeu que era para estar aqui. Então, o Lauro teve esse discernimento. E o que eu vou compartilhar aqui hoje é sobre a pregação do Evangelho. Eu creio que isso tem muito a ver com esse momento que a igreja está vivendo. E, na verdade, isso é uma responsabilidade que o Senhor escolheu entregar para a igreja. Ele escolheu entregar para nós. E eu vou convidar os irmãos para abrir lá em Romanos. Nós vamos ler uns textos, Romanos capítulo 10. Vamos ler alguns textos aqui iniciais, para a gente entender assim, qual é a urgência e qual é a ênfase que a palavra coloca sobre esse tema e sobre essa responsabilidade. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 14. Esse aqui foi até o tema lá do retiro, né? De Aracruz e Itaguaçu. Que é aquele texto muito conhecido, que fala assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Ou em algumas outras versões, as boas novas, né? Então aqui Paulo está trazendo uma ênfase muito forte sobre como que é essa necessidade, porque nós vivemos hoje num sistema que as pessoas estão aprisionadas, elas são escravas do pecado. E a única esperança que essas pessoas têm é de receber essa boa nova. E de forma muito resumida, o que é a boa nova? O que é o evangelho? A boa nova é você trazer para uma pessoa que ela estava caminhando para uma vida de morte eterna, ela estava indo em direção ao inferno, e pela morte, pela redenção que Cristo traz, esse destino é mudado. E ela tem uma escolha que pode conduzir ela para uma vida eterna. E quando a gente para pensar, às vezes a gente olha isso com muita racionalidade, ou a gente se acomoda no entendimento, mas isso é a coisa mais importante, mais relevante que pode ter na vida de uma pessoa. Não tem decisão maior do que você pode tomar do que decidir qual vai ser o seu futuro eterno. Então Paulo coloca essa ênfase muito forte aqui nesse texto, e ele coloca assim: como é que essas pessoas que estão perdidas, elas invocarão, obviamente aqui a Deus, se em Deus que elas nunca ouviram falar? Como que elas vão fazer isso? Como que elas vão crer se elas não ouviram? E como que elas vão ouvir se não é quem pregue? Então, obrigado, Luiz. Então nós precisamos, irmãos, entender que essa responsabilidade foi dada a nós. E nós vamos entender algumas coisas aqui. Eu acredito que a gente vai ter que continuar na semana que vem. Mas aqui nós vamos trazer hoje alguns pontos base para isso. Mas antes eu queria ler outro texto com os irmãos. Eu creio que assim, nós temos lá em Coríntios 9:16, para ir colocando aqui. Mas eu creio assim que Paulo, ele foi acho que o maior missionário que a gente conhece.
E Paulo, ele reflete muito bem esse desespero, no bom sentido, que ele tinha por ver almas caminhando para a morte eterna. E ele se desesperava, num bom sentido, novamente, porque ele queria trazer essa verdade para que as pessoas pudessem experimentar daquilo que ele mesmo tinha experimentado não muito tempo atrás. Que ele mesmo estava caminhando para isso. E quando a gente pega lá em Colossenses, no início do texto, ele fala exatamente sobre isso, que ele estava caminhando para essa morte eterna. E aí ele se deparou com a pessoa de Jesus. E isso mudou a forma que ele enxerga. E aí ele fala isso aqui, ó, lá em 1 Coríntios 9, do 16 ao 22. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, eu apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então esse texto reflete com muita clareza e muita intensidade o coração de Paulo. Ele começa falando com uma frase muito forte aqui: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então ele se deparou com aquela situação. Paulo era um homem extremamente orgulhoso. Ele se gloriava muito de quem ele era antes do Senhor. Ele tem um texto que ele dá todo o currículo dele, de quem ele era. Ele era discípulo de Gamaliel, que era um dos mestres mais referendados da época. Ele era um homem que ele mesmo se colocava no nível acima dos outros judeus no cumprimento da lei, de tão exigente que ele era. Mas um dia ele encontrou Jesus. E quando ele encontra Jesus, isso muda. E ele pega todo esse currículo dele e faz o quê? Joga no lixo. Considero isso como esterco, como lixo, como sem validade. Porque ele queria conhecer a Cristo. E aí, quando ele se depara com essa realidade, ele vê que isso não é possível, que diante de tamanha grandeza, de tamanha redenção, eu fique com isso só para mim. E aí ele fala isso aqui: ai de mim se eu não pregar o evangelho. E ele começa a dar exemplos aqui de como ele se fazia. O objetivo dele era estar no meio de vários grupos diferentes, com um objetivo de apresentar o evangelho. E ele falava que ele se esforça aqui a fim de ganhar assim, os que vivem sobre a lei, os que eram judeus, os que não tinham lei. Por quê? No final, ele queria salvar a esses homens, essas pessoas. Então ele coloca essa ênfase muito forte. E lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, um pouquinho atrás desse texto, ele fala assim: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque, irmãos, o que nós temos para oferecer hoje, para quem não tem o Senhor, é algo que esse mundo considera loucura. Não faz sentido. Se o Espírito Santo não entrar ali e não fizer uma obra, isso é uma coisa que não faz o menor sentido para quem está fora do Senhor. Então, assim, mas a palavra vai falar que essa verdade, que essa palavra de Deus, que é loucura para o mundo, para nós, ela é poder de Deus através do Espírito Santo. E aí, mais um texto que eu queria ler com os irmãos, 2 Coríntios. Desculpa, vou chegar em 2 Coríntios, perdão. Marcos, capítulo 16, 15 e 16. É aquele texto muito famoso, né? Acho que nem precisa de abrir. Ele fala: e disse-lhes: vão por todo mundo,
preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esse texto é muito conhecido. E aí eu queria ir lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Paulo fala sobre o ministério que nos foi confiado. Ele fala isso: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então Paulo coloca aqui que o Senhor nos escolheu nos entregar o ministério da reconciliação. E esse ministério, o texto fica muito claro, que ele é para ser pregado por aqueles que receberam dessa reconciliação, para aqueles que foram reconciliados com Deus. Então, como eu falei aqui, uma vez que Paulo foi reconciliado com Deus, ele não se viu em outra posição a não ser expandir isso, fazer com que essa verdade, com que essa maravilha, essa boa nova chegasse ao maior número de pessoas possíveis. E aí ele fala aqui também que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Irmãos, o embaixador, ele é um representante de uma nação em terra estrangeira. Quando você pega em outros países, você tem, por exemplo, a embaixada do Brasil em outros lugares, o terreno que ela está é como se fosse território brasileiro em outro país. Qualquer país é assim. E o embaixador, ele fala e ele responde pelo país. E se o embaixador fala besteira em outro país, ele pode criar um conflito entre duas nações. Porque ele ali se entende que ele é a pessoa que está falando em nome daquele país. Então, o que ele fala representa o que toda uma nação fala por ele, através dele. Então, quando nós somos considerados embaixadores de Cristo, o Senhor nos entregou a responsabilidade de trazer a mensagem dos céus, da pátria eterna, para aqueles que estão padecendo nesse mundo. Então, nós somos embaixadores de Cristo, porque essa responsabilidade nos foi confiada. Mas da mesma forma que ela nos foi confiada, nós teremos que responder por ela. Porque se o Senhor escolheu entregar, Deus podia ter se manifestado o evangelho através dele mesmo, ele mesmo se revelar, e eventualmente ele faz isso. Deus podia ter colocado anjos, Deus podia ter feito o que for, mas ele escolheu entregar essa responsabilidade para a igreja. Então, irmãos, nós não podemos nos satisfazer em estarmos recebendo do Senhor, estarmos sendo cheios do Senhor e não estar levando isso para frente. Porque é fácil ver uma multidão que está caminhando em direção a essa morte eterna. Nós vamos conseguir ganhar todos? Não, porque a palavra já fala que a maioria não vai escolher o Senhor. Mas a igreja está colocada nesse mundo não para mudar o mundo. A igreja não foi chamada, eu tenho ouvido essa frase algumas vezes, isso me incomoda um pouco, porque fala assim, nós vamos mudar o mundo. Não, irmãos, nós não vamos mudar o mundo. Jesus falou que esse mundo jaz no maligno. A expressão jaz não é que esse mundo assim está em estado terminal, está quase morrendo, não. Ela já está morta e sepultada. Esse mundo já está sepultado. Não tem solução para esse mundo. E conforme a vinda do Senhor se abrevia, esse mundo só vai piorar. Porque a tendência é só de um homem se olhar, voltar para o próprio ventre, amar a si mesmo. Então a tendência é que esse mundo piore. Mas como igreja, nós somos chamados para ser luz no mundo de trevas. Nós não vamos mudar o sistema. E a nossa função não é essa. A nossa função é tirar aqueles que estão perdidos no meio desse sistema, dessa cultura perdida, e trazer eles, pela obra do Espírito Santo, para o meio do reino de Deus.
Essa é a nossa função, irmãos. E é para isso que a gente foi chamado. Às vezes eu vejo assim, irmãos com boas intenções, mas se esforçam muito e se afadigam muito por uma coisa que a palavra já falou que não vai acontecer. Então a gente tem que entender que a nossa função nesse mundo prioritária do evangelho são as almas. Não é o sistema, não é a cultura, são as pessoas. Então nós vamos como igreja, quando a palavra fala assim que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, eu já vi algumas vezes algumas pessoas falando desse texto como se a coisa fosse assim, a igreja, tipo numa fortaleza, se defendendo e o inferno tentando entrar nas portas da igreja e a porta não cedia. Não, não, irmãos. É a porta do inferno. É o contrário. Então, quem está tentando se proteger é o inferno, não é a igreja. E a igreja está na porta querendo entrar. E o texto fala que as portas do inferno elas não vão resistir à igreja. Porque aquele que é o comandante, é o general da igreja, ele já foi no inferno e já tomou a chave da morte do inferno. Então não tem legalidade para o inferno segurar a igreja. Então nós temos em Cristo essa loucura da pregação que é poder de Deus, que entra no inferno e tira almas de lá. Isso nos foi dado através da obra de Cristo. A redenção que Cristo deu, a morte dele na cruz, ele foi lá e tomou posse disso. Então nós temos que nos revestir dessa autoridade, não que por nós possamos alcançar alguma coisa nesse sentido, mas por ele, pela obra que ele fez, pela autoridade que ele nos concedeu. Então que a gente possa crer nisso, irmãos. E que esses fatores que nos limitam de anunciar o evangelho, que nós possamos, pela obra do Espírito Santo, remover eles da nossa vida, para que nós possamos fluir nessa palavra. E aí nós vamos ver algumas coisas nesse sentido aqui. Eu queria hoje trazer 2 pontos hoje. Vou trazer hoje 2, semana que vem mais 2. Sobre alguns aspectos que o Senhor estava ministrando ao meu coração a respeito da pregação do evangelho. E o primeiro ponto que eu queria trazer é que a responsabilidade da pregação é nossa. Porém, a transformação dos corações é uma obra exclusiva do Espírito Santo. E se a gente quer, irmãos, ver isso acontecer, nós precisamos entender isso, que é pela obra do Espírito Santo. Vamos ler lá 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4. Paulo fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Paulo aqui está relatando aos Coríntios que o evangelho que ele pregou não foi fruto, essa conversão, essa persuasão que aconteceu nessas pessoas não foi fruto de um discurso bonito e bem feito que Paulo tinha. Isso não foi uma coisa que Paulo entrou no quarto dele, memorizou, aprendeu a fazer um discurso muito bem feito, muito bem explanado, de forma muito didática, e aí ele chegava nas pessoas, aplicava esses discursos e havia aí essa conversão, essa persuasão. Ele fala, não, irmãos, a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê, irmãos? Porque Paulo, por si só, como qualquer um de nós, não tinha autoridade para converter corações. Ele era sim um instrumento, mas a obra, quem entra, quem compunge os corações, como fala lá no discurso após o discurso de Pedro, quando Pedro faz aqui, volei. Quando Pedro faz aquele discurso lá no princípio de Atos, que ele explana todo o evangelho ali de maneira assim impressionante, o texto fala que os corações se compungiram diante daquela palavra.
O que é esse compungir? Eu tive a curiosidade de ver o que é essa palavra, compungir, e essa palavra, assim, é que a mente deles ficou atormentada no bom sentido, se é que existe isso. Mas, assim, ficou aquela mente, aquele turbilhão de coisas, assim, explodindo na cabeça. E ele fala assim: Pedro, o que eu faço? Então, esse compungir, essa obra de fazer a mente das pessoas virar desse coração, desse quebrantamento do coração, é algo que é exclusivo do Espírito Santo. E Paulo fala aqui que a mensagem dele não tinha esse interesse de simplesmente convencer as pessoas, mas que ele dependia do poder de Deus para que isso acontecesse. Então a gente precisa entender, irmãos, que o Espírito Santo, ele é aquele que vai trazer isso. Mas onde está o Espírito Santo hoje? O Espírito Santo, ele habita no meio dos filhos de Deus. Ele habita no corpo de Cristo. Ele habita em nós. Ele quer nos fazer cada dia mais cheio dele mesmo, para que aí sim, cheios do Espírito Santo, com essa autoridade dada pelo Espírito Santo, a palavra que sai da nossa boca, ou a atitude que nós temos, ou o serviço que nós fazemos, tem o poder de penetrar o coração e trazer fruto e gerar arrependimento. Olha o que fala lá em João, capítulo 16, a partir do 5. Jesus estava anunciando que ele ia para o Pai, e ele fala o seguinte: mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, e a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Jesus está trazendo uma orientação, um consolo para os discípulos, que ele precisa ir, e que por mais que causasse uma tristeza dessa separação física dele com os discípulos, era bom que ele fosse, porque quando ele fosse, o Espírito Santo poderia ser derramado. E aí, com o Espírito derramado, e eles cheios do Espírito Santo, eles poderiam coletivamente fazer o que Cristo fez e coisas muito maiores. E isso só era possível se o Espírito Santo viesse. E aí ele fala aqui que quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica: do pecado, porque eles não creram em mim. Eles não criam em Jesus, então eles eram escravos do pecado. Como muitos são até hoje. Nós temos muitos escravos do pecado nesse mundo. Por quê? Porque eles não creram. Então o Espírito Santo ia convencer essas pessoas do pecado, que eles não mais necessitam ser escravos do pecado, que em Cristo há uma redenção, que Cristo venceu o pecado. E que por causa disso o Espírito pode agora convencer eles que eles não precisam mais ser escravos do pecado. Depois ele fala da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, da justiça, porque Cristo, como nós lemos aqui, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Então, a justiça que era sobre nós, que era essa condenação eterna, que era a morte, que era uma vida no inferno, essa justiça foi revertida, porque o justo para nós, como homens caídos, era nós irmos para o inferno. E fala que nós éramos inimigos de Deus. Mas Cristo, pelo grande amor, mas Deus, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando ele fala da justiça, o Espírito Santo vai convencer dessa justiça, que mesmo nós deveríamos estar indo para essa vida de morte eterna, fomos feitos justiça através dele, e agora caminhamos para outra direção.
uma vida eterna. Então o Espírito vai convencer isso também. E ele fala aqui também, cadê aqui? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E ele vai convencer também que aquele que aprisionava essas pessoas, ele já foi julgado. E ele não tem mais poder, exceto se essa pessoa escolher dar o poder a ele. Porque se nós escolhemos a Cristo, nós escolhemos aquele em que Satanás subsiste. A palavra fala que potestades e principados subsistem em Deus. Então, o diabo e os seus demônios, eles só existem porque Deus permite que eles existam. Se o Senhor resolver dar uma palavra, sumam, eles somem imediatamente. Então, por causa dessa autoridade, que Deus é o Criador, e Ele é o Criador, inclusive, desses anjos que caíram, e Ele tem toda essa autoridade, então o Espírito Santo vai convencer que esse juízo que estava não precisa mais estar. E que quando essa pessoa estiver diante do Senhor, ela vai estar justificada. E ela vai, sim, caminhar para uma vida com Cristo. Mas então, o que a gente faz diante disso, irmãos? Quando a gente entende, a gente crê de que, apesar da responsabilidade ser nossa, essa obra é exclusiva do Espírito Santo. Primeiro subponto, né? A gente precisa estar cheio do Espírito Santo para que a nossa pregação, a nossa palavra, não seja simplesmente um discurso convincente, mas seja poder de Deus. Então nós precisamos nos encher do Espírito. Nós não vamos conseguir dar aquilo que nós não somos cheios. Abre lá em Mateus 10, a partir do 16. Mateus 10, 16. Até o 20. Eis que eu vos envio como a ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então, irmãos, Jesus está falando aqui para os discípulos, assim, porque os discípulos, eles eram homens iletrados, né? A palavra fala isso. Eles eram homens de pouca instrução. E aí, assim, Jesus está falando que eles iam ser colocados na presença de reis, de governadores, de homens de poder altíssimo. Mas ele fala assim, olha, mesmo se isso acontecer, não se preocupem. Por quê? Porque não é vocês que irão falar. É o Espírito que fala através de vocês. Então, irmãos, apesar de ser falado para eles, isso é uma realidade para nós também. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não precisa ficar na preocupação de ter um discurso bem afiado. Porque às vezes o nosso discurso não é nada do que aquela pessoa precisa ouvir. Às vezes a gente tem a melhor das boas intenções em chegar e trazer algo para alguém, mas sem discernimento aquilo ali pode trazer valia alguma. Mas às vezes você não precisa falar nada. Uma atitude que você faz, cheio do Espírito Santo, tem a capacidade e o poder de compungir, de quebrantar um coração. E de revelar amor de Deus para as pessoas. Lucas 24, 46 fala assim, ó. E lhes disse, assim está escrito, que Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então aqui Jesus falou para os discípulos que depois ali da morte e da ressurreição,
Depois da instrução que Jesus deu, a ordem, ele falou assim: olha, vocês vão para Jerusalém e vocês vão esperar. Vocês vão esperar o quê? Até aquele momento, o que eles falassem seria fruto deles, porque eles ainda não tinham recebido a residência do Espírito Santo. Mas ele fala assim: então esperem o Espírito ser derramado, o poder vindo alto, para que aí sim a palavra de vocês seja poder, a pregação de vocês seja poder de Deus. Então a ordem de Deus é para que eles esperassem. Claro, assim, houve situações sim, quando Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele recebeu sim o discernimento do Espírito Santo ali, claro. Mas a residência do Espírito Santo no homem, nas pessoas, ela se deu na descida do Espírito Santo. Então, quando nós somos revestidos desse poder, aí sim nós podemos. E a orientação de Jesus é assim: esperem para que vocês sejam revestidos desse poder, para que aí sim a pregação de vocês não seja só um discurso persuasivo, seja poder de Deus. Entende, irmãos? Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter uma pregação vazia. Podemos até ter uma boa teologia, um bom conhecimento bíblico, mas se não tem o Espírito Santo regando essas palavras, é só palavra, é letra. E letra mata. O que traz vida é o Espírito. Então nós precisamos do Espírito para pregar o Evangelho. Segundo subponto aqui, diante desse entendimento, nós precisamos conhecer e meditar na palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos lembre dela em momento oportuno. A palavra sem o Espírito, ela falta poder. Mas nós precisamos da palavra para que o Espírito nos lembre dela no momento oportuno. Eu estava até brincando com alguém esses dias que a gente estava falando assim, se a gente não conhece muito da palavra, o estoque de opções do Espírito Santo fica limitado, né? Porque olha o que o texto fala aqui em João 14. João 14, 26 fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então, uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é lembrar em nós, em momento oportuno, aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus e estamos cheios do Espírito, em momento oportuno, o Espírito nos dá uma palavra, nos lembra de um texto que vai trazer vida para aquela pessoa. Entende, irmãos? Então, mas para isso, nós precisamos estar cheios dele. E nós precisamos conhecer a palavra dele. Eu sempre falo muito isso, irmãos, assim, que é uma coisa que ficou muito gravada na minha mente quando eu estava estudando sobre as 7 cartas lá de Apocalipse. 2 igrejas, Éfeso e Tiatira. A igreja de Éfeso, ela recebe uma repreensão porque ela, apesar dela ser muito bem fundamentada, o texto mostra isso com muita clareza, era uma igreja que conhecia a palavra de Deus, era uma igreja bem fundamentada. O texto fala que quando alguns falsos profetas tentavam pregar mentiras em Éfeso, eles não aceitavam as mentiras e eles faziam aqueles homens serem vistos como mentirosos, porque eles conheciam a palavra. Mas aí o texto, a repreensão de Jesus sobre a igreja de Éfeso é a seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então eles tinham conhecimento da doutrina, mas faltava a eles o amor. Faltava a eles a vida. Eles estavam ali no automático. E aí nós vamos para Tiatira. O texto lá em Tiatira, se você quiser ler depois, Cristo fala para Tiatira assim, que eles vinham crescendo e multiplicando no amor, no serviço, na graça. Então, o que Éfeso foi o alvo da repreensão, em Tiatira foi o alvo do reconhecimento de Cristo sobre aquela igreja. Porém, em Tiatira, fala que eles toleravam uma falsa profetisa Jezabel que ficava pregando, espalhando um monte de mentira e contaminando os irmãos. Então, o que a gente tira disso? Se eu tenho doutrina e não tenho vida, amor, eu tenho uma repreensão para receber. Mas se eu tenho amor e não tenho doutrina, eu também tenho uma repreensão para receber. Porque essas duas coisas precisam andar juntas. Nós precisamos conhecer a doutrina, precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas nós precisamos conhecer isso através desse regar do Espírito Santo.
para que não seja só letra, para que seja uma vida fluindo através da palavra. Primeiro para nós, porque nós somos o primeiro alvo disso. A gente precisa disso, primeiramente, para mim, queridos. Eu preciso da palavra viva no meu coração. Eu preciso ser alimentado pela palavra no meu coração. Entende? Então, assim, ou eu sou muito da doutrina, ou eu sou muito do Espírito. Não, irmão, eu tenho que ser dos dois. Não tem um melhor do que o outro, não. Os dois precisam caminhar juntos. Porque um sem o outro, ou vai gerar frieza, como aconteceu em Éfeso, ou vai gerar bagunça, como gerou em Tiatira. Então nós precisamos que essas duas coisas caminhem em nós. E lá em Atos 6:7 fala que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número de discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, o que crescia em Jerusalém? A palavra de Deus. E pela palavra de Deus crescer em Jerusalém, o número de discípulos aumentava. Entende o que é o conhecimento da palavra regado pelo Espírito Santo? Ele traz esse fruto. Atos 13 também tem a mesma ideia aqui, fala que quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E tinham também João como auxiliar. Então eles chegavam nas cidades, Paulo chegava e ele ia nas sinagogas e ele anunciava a palavra de Deus, mas Paulo era um profundo conhecedor da lei. Profundo conhecedor da lei. Mas agora, Paulo não falava da lei quando ele falava antes de conhecer a Cristo. Agora ele falava da lei regado à luz do Espírito Santo. E aí muda completamente. Muda completamente. E Paulo consegue explicar para aqueles homens o que eles creem, como é que isso funciona agora à luz da nova aliança em Cristo. Então, irmãos, a palavra de Deus que nós conhecemos é a palavra de Deus que nós vamos pregar, que nós vamos passar para frente. Se eu estou conhecendo pouco a palavra de Deus, eu vou ter pouco para dar para os outros. Primeiro para mim, na verdade, vou ter pouco para ter para mim, depois eu vou ter pouco para passar para os outros. Então nós precisamos nos aprofundar, nos dedicar à palavra de Deus. Para que aí assim a nossa pregação, pelo poder do Espírito Santo, seja palavra viva, palavra rema, que realmente penetre o coração. Terceiro subponto. Diante dessa questão que nós entendemos que o Espírito é que faz essa obra, nós precisamos orar pelas pessoas que desejamos anunciar o Evangelho, para que o Espírito Santo vá à nossa frente preparando os corações para receber isso. Queria dizer assim, eu sei que eventualmente nós vamos ter situações que nós vamos ser pego de surpresa, alguma situação que a gente não estava programando e aparece uma pessoa e Deus às vezes faz uns negócios desse. Ele bota alguém do nosso lado e começa a puxar papo com a gente, mesmo que a gente não queira, né? E a gente tem a oportunidade ali de poder revelar o Senhor. Mas quando a gente fala principalmente de pessoas que nós temos um contato com alguma frequência, essa aqui é uma prática que eu entendo que ela é muito poderosa. Eu tenho alguém no meu trabalho, eu tenho alguém no lugar que eu estudo, qualquer lugar que seja, que eu quero falar do Senhor para essa pessoa, o que eu faço primeiramente? Eu oro. Espírito Santo, vai na minha frente, prepara aquele coração, me dá uma oportunidade, assim, me dá discernimento para entender essa oportunidade, para que seja o Senhor trazendo a palavra ali. Porque, irmãos, existe uma guerra pelas almas das pessoas. As trevas e a luz, elas estão constantemente brigando pelas almas das pessoas. E essa guerra a gente não consegue vencer por nós mesmos, irmãos. Não podemos vencer por nós mesmos. Porque maior é o que está em nós, mas maior não somos nós. O que está em nós é maior. Mas se nós formos querer fazer isso através do nosso esforço, do nosso discurso, isso não vai gerar vida. Então, irmãos, existe essa guerra. E aí Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, parte do 3, fala assim, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas.
Destruímos raciocínios falaciosos, né? Ou tem algumas versões que esse raciocínio falacioso é traduzido também como argumentos persuasivos, né? Então nós destruímos esses argumentos persuasivos, esses raciocínios e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mas não é uma arma carnal. A nossa arma não é carnal para isso. Nós precisamos usar das armas espirituais que nós temos para vencer essa guerra. Para que essas fortalezas que as trevas colocam na mente das pessoas sejam destruídas. Isso é o Espírito que vai lá e quebra isso. E nós temos que usar dessas armas. E uma dessas armas é a oração, queridos. Vamos orar por essas pessoas. Senhor, quebra qualquer fortaleza. Quebra qualquer empecilho. Tira qualquer engano. Para que a tua palavra entre, chegue, e a pessoa consiga ver a verdade. Então nós temos que nos apropriar dessa palavra, nos apropriar dessas armas, não carnais, queridos, espirituais. O Senhor nos chama para orar, isso é uma marca que o Senhor tem deixado na igreja nos últimos tempos, que a gente pode ter certeza que o Senhor está nos chamando para orar. Essa situação toda do Lauro, no meu discernimento, nas principais coisas que o Senhor está mostrando é que nós precisamos orar. Nós precisamos orar, nós precisamos orar em grupos pequenos, nós precisamos orar como congregação. Porque a oração é uma arma espiritual e ela tem esse poder de destruir esses argumentos persuasivos, essa cultura desse mundo enraigada na mente das pessoas e fazer com que o evangelho faça sentido. Para que ele não seja uma loucura, para que você transforme a loucura na melhor coisa que uma pessoa já pôde experimentar. Isso é o poder do Espírito Santo. Nós temos que nos apropriar da oração como isso. Então, irmão, se você tem alguém que o Senhor tem te dado um peso, ora por essa pessoa. E o Senhor me ajuda a discernir o momento certo de trazer, de convidar, de expressar qualquer coisa que seja. Para que a vida do Senhor flua. E o quarto ponto, a gente precisa discernir, quarto subponto, até onde a gente deve ir e em determinadas situações. Deus, na sua sabedoria, queridos, Ele escolheu entregar para as pessoas a escolha. Quando Ele colocou no Éden a árvore da vida e todas aquelas árvores, e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Ele deu um comando para Adão e Eva, Ele falou: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, porém essa aqui não. Ele deu a Adão e Eva a escolha de comer ou não comer do fruto. E eles escolheram comer do fruto. Então Deus entregou para as pessoas que essa boa nova, ela vai ser algo que elas vão ou não receber. Então, assim, apesar de Cristo ter morrido por todos, e tem o desejo que todos cheguem ao arrependimento, a gente sabe porque a palavra fala que muitos não vão querer. Mas Cristo morreu por todos. Deixa eu ler Romanos 5, a partir do 6 aqui, para a gente entender, isso fica muito consolidado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então Cristo morreu pelos ímpios. Mas Jesus deu direções muito claras que o evangelho, ele é algo muito precioso. E ele deve ser pregado para quem realmente o deseja. Desculpa, deixa eu corrigir uma coisa aqui. Não é ser pregado. Nós devemos insistir na pregação por aqueles que realmente desejam. A pregação, irmão, deixa eu corrigir, tem que ser sim para todos. Agora, olha o que Jesus fala aqui em Lucas, no capítulo 9, a partir do 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E lhes disse: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês,
ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Jesus está trazendo uma ênfase aqui para eles não perderem tempo com quem não queria a boa nova. Se eu prego, a pessoa não quer, eu tenho que me dedicar então a quem quer. Isso Jesus está falando. Nunca nós vamos assim, nos eximir de estar disponível para as pessoas. Não você fala, querido, não vou estar aqui. O dia que você quiser, eu vou estar aqui, você pode me procurar. Mas como você não quer, nós vamos estar, não preciso falar essa pessoa, obviamente, né? Mas assim, nós vamos nos dedicar a quem realmente está a ideia que estou querendo passar, entendeu, irmãos? Então, assim, Jesus trouxe isso, é óbvio que não vou falar isso. É isso aí. Mas, ó, Jesus confirma essa palavra lá em Mateus 7, quando ele fala assim: não deem aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, para que estes não a pisem com os pés, e aqueles voltando-se não estraçarem vocês. O que é santo e o que é pérola, Jesus inclusive tem uma parábola que ele mostra com muita clareza o que é a pérola. Tem uma palavra que fala de um vendedor de pérolas, que ele encontra a pérola mais preciosa e ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. Então a pérola é o reino, é o evangelho. Então ele fala assim: não deem isso a porcos. Qual o contexto? Qual a ideia aqui? O que é o porco? É aquele que você pega algo tão precioso e ele simplesmente descarta, não tem o menor interesse. Então, irmãos, nós temos sim que anunciar o evangelho a todos. Mas nós temos que discernir, porque às vezes a gente, até na nossa emoção, a gente quer insistir em coisas que as pessoas às vezes não querem. Então o que a gente faz? Ó, sacode a poeira do pé e vamos pro próximo. Vamos procurar outro. Porque enquanto nós estamos tendo rejeitado aqui, tem muitos precisando e que querem receber a palavra ali na frente. Então que a gente tenha esse discernimento também, para que a gente não assim fique patinando em coisas que às vezes o Senhor não está naquilo ali. Amém? Então o primeiro ponto que eu trouxe, a responsabilidade da pregação é nossa, porém a transformação dos corações é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Segundo ponto, o proceder dos filhos de Deus precisa ser coerente com o evangelho que eles pregam. Irmão, isso aqui é fundamental. Se nós não vivemos uma vida que condiz com o evangelho que a gente está pregando, a nossa palavra vai ser sem valor. Se a gente não demonstra com vida o que a gente prega, a nossa palavra não vai ser poder de Deus. E uma das palavras que Jesus mais usa para identificar os fariseus na época era hipócritas. E a hipocrisia ela consiste basicamente num proceder que não condiz com os valores e com os princípios que aquela pessoa defende. Tanto que ele fala para os fariseus: ó, vocês colocam peso, fardo nas pessoas que nem vocês conseguem carregar. Vocês me louvam com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, a hipocrisia é uma coisa que Jesus trouxe muita ênfase. Então, se a gente estiver caminhando, principalmente, assim, irmãos, numa vida de religião, de nesse automático, às vezes a gente está até como Éfeso lá, nós falamos, até conhecemos, mas não tem a vida fluindo. Nós estamos no automático ali, na vida religiosa. Então a vida religiosa, ela tende para uma vida hipócrita. Ela tende a levar para uma vida hipócrita. Então nós precisamos que a nossa palavra condiza com o nosso procedimento. E o grande motivo hoje que a igreja de Cristo, eu falo assim, né, tem uma imagem tão ruim diante da sociedade, é porque, na grande maioria dos casos, o proceder não tem nada a ver com a palavra que é pregada. E quando se conhece um pouco da vida de quem está pregando, você vê que aquilo ali são só uma imagem, uma aparência. E aí isso tem um poder destrutivo na obra que Deus poderia fazer naquela pessoa. Isso é uma coisa que as trevas entram destruindo a obra de Deus na vida daquela pessoa. Olha como aqui Pedro fala, irmão, vamos lá em 1 Pedro capítulo 3, a partir do 13. Ora,
Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor e com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Entende o que o Pedro falou aqui, irmãos? Que assim, que a conduta que nós temos em Cristo, ela precisa ser algo que por si só já reflete glória de Deus. Porque mesmo se eu não tiver a oportunidade de falar para alguém, que com o meu proceder eu revele a glória de Deus. Então Pedro está falando isso aqui, que mesmo que eles falem mal de vocês, eles vão ficar envergonhados. Porque vocês têm uma conduta, uma boa conduta em Cristo. Entende? Lá em Mateus 5, Jesus fala isso também no Sermão do Monte, a mesma ideia, né? Vocês são a luz do mundo, a partir do 5:14. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, o nosso proceder, Jesus está falando, as nossas boas obras, elas têm o potencial de revelar a glória de Deus, fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus por causa disso. Em Lucas 17, em 1 Pedro 2, olha o que Pedro fala, irmão, isso aqui é muito direto, Pedro está sendo muito direto aqui. 1 Pedro 2, a partir do 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você vê o potencial que isso aqui tem, irmãos? Conduta, Pedro está pedindo para os irmãos, tenham conduta exemplar, irmãos. Exemplar segundo o quê? É bom a gente ter essa base. Exemplar segundo a palavra de Deus, os princípios de Deus, segundo Cristo, não segundo a cultura. Tá? Não tô falando a ideia não é eu vou ter um comportamento exemplar dentro do que a sociedade age. Meu filtro primário é a palavra de Deus. Se eu passei por esse filtro e deu o oposto da cultura, que muitas e muitas vezes vai acontecer, eu fico com a palavra de Deus. Então que essa conduta condiza com a palavra de Deus, para que eles vejam justamente esse proceder. E aí eles consigam identificar a glória de Deus nesse proceder. E lá em Lucas 17, Jesus fala assim, Jesus disse 17:1, né? Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço. Outras versões falam inevitável que existam escândalos, né? Também é muito usada essa versão. Mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado do mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Palavra pesada aqui, né, irmãos? Então é inevitável que o evangelho vai ser difamado. Mas Jesus está falando assim, ai daquele que difama o evangelho. Ai daquele que pelas suas ações, pelo seu proceder, enganam e conduzem os pequeninos para um caminho fora daquilo que é a vontade de Deus. Jesus fala assim, é melhor para essa pessoa amarrar a corda e se jogar no mar. É o que Jesus está falando. Então, irmãos, o nosso proceder precisa ser coerente com a palavra que nós estamos pregando. E um exemplo que eu vejo disso que eu estava meditando recentemente, que quando nós recebemos a Jesus, quando Cristo entra nas nossas vidas, somos iluminados pelo Senhor, somos feitos residência do Espírito Santo, isso gera uma mudança no nosso caráter.
Porque nós mudamos a forma de enxergar o mundo, a gente para de enxergar o mundo por essa ótica cultural, por essa ótica do próprio ventre, e a gente começa a enxergar o mundo com a mente de Cristo. E aí Cristo traz em nós essa mudança de caráter. E aí, um exemplo que eu estava meditando que mostra isso com muita clareza, Zaqueu. Olha o que o texto fala aqui, ó, lá em Lucas 19. Lucas 19, a partir do 2. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa árvore, no sicômoro, né, na árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viam isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero destacar um ponto aqui da história de Zaqueu, que Zaqueu ele era um homem, ele era o chefe dos publicanos, ele era um homem extremamente odiado pelos judeus. Ele era um homem que os judeus consideravam um traidor, porque ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Então só ele já tinha um ódio absurdo dos judeus pela classe que ele representava. Então já tinha sim uma predisposição, tanto que eles começaram a murmurar e criticar Jesus por estar com essa pessoa, como um traidor do povo judeu. E aí, quando esse homem vê Jesus, quando ele tem um encontro com Cristo, o caráter dele foi mudado e ele, de livre e espontânea vontade, resolve dar metade dos bens dele aos pobres, mas eu queria focar nesse segundo ponto. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, o Senhor estava ministrando no meu coração, estava conversando essa semana com alguns irmãos lá sobre isso, que o Senhor tem nos chamado para restituir coisas que nós fizemos antes de conhecer a Cristo. Zaqueu, ele restituiu isso. Ele restituiu aqui, no caso, era dinheiro mesmo, era recurso. Mas nós podemos ter causado outros danos em pessoas. Nós podemos ter causado danos emocionais, danos financeiros mesmo, qualquer dano que seja. Pensa no poder de uma pregação. Isso é uma pregação do evangelho. Você chegar para alguém que você causou um dano e falar assim: querido, quando eu causei isso em você, eu tinha um outro entendimento de vida. Hoje, Cristo me mostrou uma outra coisa e eu estou aqui para te pedir perdão e para restituir pelo dano que eu causei a você. Você pensa no poder que isso tem na vida de uma pessoa. No mínimo, a pessoa vai colocar um ponto de interrogação imenso na cabeça e falar: quem que é esse louco que está fazendo isso aqui? No mínimo, vai instigar ela a saber o que levou uma pessoa a fazer isso. Porque no mundo não se faz isso. Então Zaqueu, ele decidiu, nessa mudança de ver Jesus e mudar o caráter, restituir. Então, irmão, se a gente tivesse oportunidade, que a gente possa restituir, porque isso é uma pregação clara do Evangelho. Uma pregação clara do que Cristo fez na nossa vida. E como Ele mudou o nosso caráter. E como agora nós não vivemos mais de acordo com a ótica desse mundo, de tudo ser voltado para o próprio ventre. Então que o Senhor nos ajude a ter coragem de fazer essas coisas. Se eu causei dano a alguém, irmãos, vamos restituir. Se é um irmão, glória a Deus, você vai edificar a vida do irmão, faça isso também. Mas se é alguém que não tem o Senhor ainda, essa é uma humilhação, nós vamos nos colocar na posição de humilhação. Mas isso tem um poder preciosíssimo de revelar Cristo. Então, assim, se o Senhor trouxer na sua mente alguém que você causou dano, vai restituir esse dano. Independente de qual seja o tipo de dano que você causou. Porque isso pode revelar a glória de Deus para essa pessoa. Então, irmãos, Pedro fala aqui que eu não vou nem abrir o texto, mas ele fala assim, que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele fala com um fim, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, nós somos chamados a proclamar as virtudes de Deus. E quando a gente tem essa posição, por exemplo, de Zaqueu, a gente pode proclamar as virtudes de Deus, aquilo que a gente faz com o nosso proceder. Então, que o Senhor nos encha de coragem para isso, irmãos. Porque às vezes a gente fica preocupado com a nossa reputação, com o que os outros estão ou irão pensar de mim se eu fizer isso. Mas o Senhor quer sepultar nossa reputação. Igual Paulo fez com o currículo dele, jogou no lixo. Para que Cristo seja revelado. Esse era o coração de Paulo. E um outro proceder, irmãos, eu até falei muito sobre o proceder da igreja com relação aos que não têm o Senhor. Mas existe uma coisa também que reflete muito glória de Deus e que essa é muito importante, é a forma que a igreja procede com ela mesma. A forma que nós procedemos uns com os outros tem o poder também de revelar essa glória de Cristo para os de fora. João 13:34 fala assim, muito conhecido versículo: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O mundo vai conhecer isso, vai reconhecer isso, se nós, como igreja, exercitarmos esse amor um pelo outro. E o texto lá de de Atos, capítulo 2, aquele texto bem conhecido, já estamos finalizando. Atos capítulo 2 mostra como que era a rotina de vida da igreja dos primeiros dias em Jerusalém. E fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor lhes ia acrescentando os que iam sendo salvos. O proceder da igreja. Você pensa, irmãos, numa época que a pobreza e a miséria eram imensos, você tem um grupo que ninguém tinha necessidade. Ninguém. Todos estavam supridos. Cada um de acordo com a sua necessidade. Você pensa o testemunho que isso por si só era. Então esse proceder, essa forma que a igreja lidava com ela mesma, ela gerou na cidade de Jerusalém, nas pessoas da cidade de Jerusalém, essa comoção. E aí a igreja começou a crescer de forma absurda em Jerusalém. Porque havia doutrina, eles permaneciam na doutrina, no partir do pão, nas orações, havia comunhão, havia uma constante vida em comum, eles estavam juntos, eles dividiam a vida, eles diariamente estavam no templo e estavam nas casas partindo pão, então eles compartilhavam dos fardos, compartilhavam das lutas, compartilhavam das alegrias, eles estavam vivendo uma vida junto, isso impactou uma cidade. Entende? Então esse proceder da igreja, irmãos, tem esse poder. E infelizmente hoje a igreja quase que vive em guerra uma com a outra. Isso coopera e muito para a má imagem do evangelho. Então nós precisamos, irmãos, ter esse zelo, esse amor uns pelos outros, porque a coisa começa aqui dentro. Paulo fala assim: se possível, faze o bem a todos, mas principalmente ou primeiramente aos domésticos da fé. Então primeiro nós precisamos suprir todos nós aqui, e depois a gente vai para os de fora. Então o fora vai ser um reflexo do que estiver acontecendo dentro, que isso atrai as pessoas. E aí, para o último texto que eu vou ler aqui, é um texto lá de Colossenses. Até falei dele aqui, né, no início da reunião, no início da palavra, perdão. Colossenses 1:24. Que Paulo fala assim. Deixa eu beber uma água aqui. Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês
e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério de que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita ou madura em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então, Paulo está falando aqui, irmãos, que gerava alegria nele ele sofrer em favor do corpo de Cristo. Ele se dava em favor do corpo de Cristo, e um dos motivos que ele coloca é para que esse corpo fosse amadurecido, para que a vida fosse mais fluida. Então ele se esforçava para isso, ele fazia o empenho o mais possível. Por quê? Porque Cristo em vocês, Cristo está onde, irmãos? Na igreja. Então, esse texto quando fala Cristo em vós, está falando da igreja. A igreja, revelando a glória de Deus, é a esperança que haja glória para quem está lá fora, para os gentios. Então, irmãos, o nosso proceder entre nós, primeiramente, precisa ser um proceder de amor, de graça, de serviço. Que a conduta tem que ser primeiro aqui, depois lá fora. Porque isso tem poder. Porque quando você traz uma pessoa para dentro dessa atmosfera, para dentro desse ambiente, e ela enxerga isso funcionando, irmãos, isso é um testemunho imenso da palavra de Deus. Então nós precisamos que nosso proceder uns com os outros revele esses atributos de Deus: amor, graça, misericórdia, justiça. Mas para que isso seja algo real, irmãos, nós precisamos que isso comece em mim. E eu queria colocar em mim e não em nós, porque muitas vezes a gente se esconde no nós, mas a coisa tem que ser para mim. Porque a coisa vai acontecer coletivamente se ela estivesse acontecendo nos corações individualmente. Então nós precisamos trazer para nós essa responsabilidade. Eu preciso amar, eu preciso servir, eu preciso me relacionar. Sou eu que preciso tomar a iniciativa disso. Se o outro não toma, eu tomo por ele, então. Eu vou ajudar ele a tomar essa atitude. Entende? Então, quando a gente puxa a responsabilidade do evangelho para mim, aí eu consigo ser um cooperador, inclusive, na vida dos outros. Então, que o Senhor nos ajude nessas coisas, queridos. Hoje nós ficamos em 2 pontos. Primeiro, que a responsabilidade da pregação é nossa, porém a transformação dos corações é uma obra exclusiva do Espírito Santo. E o segundo, o proceder dos filhos de Deus precisa ser coerente com o evangelho que eles pregam. E precisa ser coerente internamente e externamente, aqui dentro e lá fora. Então que o Senhor nos ajude nisso, queridos. Semana que vem a gente continua, mas eu queria orar com os irmãos. Vem cá.